Você tem uma visão sobre como é o céu? Se sim, talvez você acredite que é um lugar de luz etérea e música, onde coros adoram a Deus em um cenário de beleza inspiradora e arquitetura elaborada. Você imagina exibições deslumbrantes de ouro e prata, com uma série de incontáveis preciosidades e pedras. Isso é certamente verdade em certa medida, mas não é a imagem completa. Imagine agora que você está diante de um vasto domo de possibilidades. Uma abóbada enigmática que se desenrola sobre a paisagem da sua jornada. Como um arco de promessas, essa cúpula transcendente se estende além do horizonte, convidando-o a explorar os limites do desconhecido. À medida que você avança, pode parecer que está prestes a tocar os limites dessa abóbada, apenas para perceber que ela se estende indefinidamente, abraçando cada passo que você dá. Essa cúpula mágica envolve e protege, como as asas de um guardião invisível estendidas sobre a terra. Cada habitante deste mundo compartilha uma conexão profunda com esse panorama celestial. Assim como cada coração bate em um ritmo único, cada mente enxerga nuances diferentes nesse expanse de possibilidades. O céu, neste contexto, é uma tela em branco para seus sonhos, suas aspirações e suas explorações interiores. À medida que você explora sob essa cúpula, lembre-se de que você é um coautor dessa paisagem. Seus pensamentos e ações adicionam cores, formas e texturas a essa tela em constante evolução. Enquanto seus passos o levam adiante, você não apenas testemunha a grandiosidade desse domo de experiências, mas também deixa sua própria marca, uma contribuição única para a história visual desse mundo compartilhado. Enquanto contemplamos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o paraíso. O substantivo único céu enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem referir-se aos seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos celestiais ou lugares celestiais sugerem uma série de lugares diferentes, todos os quais são combinados sob o indo para o céu. Esses lugares podem ser cedidos em várias vezes para diferentes seres e atividades diferentes. Em 2 Coríntios 12, 2:4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Esta passagem indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O Altíssimo é o que Paulo descreve como o terceiro paraíso, o lugar do paraíso na morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao céu, pureza ou santidade. As palavras proferidas ali são tão sagradas que não podem ser repetidas fora. Paradisos é a palavra grega para um jardim, que representa o jardim de Deus em paraíso. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e que perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão penitente que os dois ficariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse-lhe: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio do céu, ou meio do paraíso. Pelo que sei, isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que proclamaram de si mesmos do meio do céu. Eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, literalmente no meio do céu, dizendo em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das explosões restantes da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse 8:13. Então vi outro anjo voando no meio do paraíso, literalmente no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra. Para cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 4:11. Então, eu vi um anjo parado ao sol e ele gritou em voz alta, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu: Venham e reúnam-se juntos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19:17. A palavra grega usada para o meio do céu é mesouranema, o que significa precisamente meio do paraíso. Este poderia ser o segundo céu que poderíamos presumir. Finalmente, o céu visível, o céu que é visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este céu até certo ponto. E os habitantes do céu?
Que tipo de criaturas são elas? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm uma série de outras potenciais funções. Independentemente de suas tarefas, eles são enviados adiante por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos permitem saber que também há anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos na Escritura, especialmente no livro de Daniel. O fato inevitável nos confronta. Nosso mundo, como sabemos hoje, é um cenário de conflito. Este conflito não está restrito à Terra. Também é um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 principais tarefas. Primeiro, como já foi dito, eles são de Deus, mensageiros. Em segundo lugar, eles são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Estes são normalmente descritos como guardiões anjos. Mateus 18:10. Prestai atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos. Porque eu vos digo que nos céus os seus anjos sempre contemplam o rosto de meu Pai, que está nos céus. Neste versículo, Jesus fala das crianças que têm anjos no céu, que continuamente veem o rosto do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para potencialmente proteger crianças vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros, que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode muito bem ser verdade no terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo. No segundo céu, algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está acontecendo atualmente. Como já mencionado, às vezes é o cenário de um grande conflito entre anjos, alguns servindo a Deus e outros servindo Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito acontece. É também aqui que Satanás derrama um riacho de acusações caluniosas contra os cristãos na terra. Em Apocalipse 12:10, lemos: E ouvi uma voz alta no céu, dizendo: Agora veio a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Pois o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Ele é descrito pelo anjo como o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava perante Deus dia e noite. Esta escritura continua a predizer que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, é claro que ele ainda está ocupando um lugar em algum lugar do céu e que ele está enchendo o ar com maliciosas acusações contra o povo de Deus. Um versículo que se segue é uma advertência aos habitantes da terra sobre o que eles poderiam esperar quando o diabo é finalmente expulso do céu para a terra. Portanto, alegrem-se, céus, e vocês que habitam neles. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, tendo grande ira, porque ele sabe que tem apenas um tempo curto. Apocalipse 12:12. Esses versículos parecem avançar para um período quando Satanás tem pouco tempo. Eles podem muito bem estar próximos, mas ainda não foram cumpridos. Certamente os eventos descritos não se cumpriram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás estivesse confinado ao inferno. Mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno. Mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20:13. Que havia neles e foram julgados, todo homem de acordo com suas obras. Isso é claramente retratado no livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 20, versículo 13. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu não tem o pecado. O homem permeia a terra com o pecado, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus criou a terra e deu à raça humana a responsabilidade de cuidar e desfrutar dela. No entanto, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás e sua desobediência, sua rebelião contra Deus, o separou da comunhão com Deus. Romanos 5,19 afirma: Pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a cada geração. A Bíblia diz: E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida,
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Isaías 24:5-6 também aborda esse tema. Neste contexto, você destacou a natureza corrupta da humanidade e o contraste entre a terra corrompida pelo pecado e o céu onde a glória de Deus prevalece. A diferença entre a terra e o céu e a promessa da redenção. Nesse contexto, fica evidente a diferença entre a terra corrompida pelo pecado e o céu onde a glória de Deus prevalece. Enquanto a terra é manchada pelo pecado, o céu é puro e sem mácula. A presença do pecado afetou profundamente a humanidade, distorcendo e devastando tudo o que toca. A corrupção do pecado trouxe sofrimento, desunião e separação de Deus. O céu, por outro lado, é a morada eterna de Deus e de todos aqueles que confiaram em Jesus Cristo como seu Salvador. É um lugar onde a glória de Deus reina supremamente, onde a pureza e a santidade são a norma. As Escrituras descrevem o céu como um lugar de paz, harmonia e adoração ininterruptas. A visão das ruas de ouro puro e a imagem de uma cidade sem necessidade de sol, pois a glória de Deus a ilumina, reflete essa realidade gloriosa. A diferença entre a terra e o céu é mais do que a ausência de pecado. É a presença constante da glória de Deus. O céu é o trono de Deus, e sua pureza não pode tolerar o pecado. No entanto, Deus abriu um caminho para a salvação através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Cristo veio à Terra para oferecer uma maneira de redenção e reconciliação com Deus. Ele morreu em nosso lugar, pagando a penalidade pelo pecado, e ressuscitou para oferecer vida eterna àqueles que confiam nele. A diferença entre a terra e o céu é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a este mundo caído para tornar possível a nossa salvação eterna. Sua morte e ressurreição abriram o caminho para que possamos ser perdoados e restaurados em um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz: pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Somos todos pecadores, mas através da obra redentora de Cristo, podemos ser feitos justos diante de Deus. A esperança da glória do céu, do paraíso, é um poderoso encorajamento para os crentes nesta jornada terrena. Enquanto esperamos, continuamos a buscar viver em conformidade com os princípios do reino que está por vir, fazendo a vontade de Deus na terra como é feito no céu. Nosso futuro é garantido pela obra redentora de Jesus Cristo, e o céu aguarda aqueles que confiam nele. Quando o dia chegar e nossos olhos se abrirem completamente para a realidade maravilhosa do céu, veremos o Senhor da glória em sua majestade. Ele será o foco central de nossas visões gloriosas, e sua presença encherá nossos corações de alegria indescritível. O céu é o lugar onde todas as lágrimas serão enxugadas, todas as dores serão curadas, e todas as promessas de Deus serão cumpridas. Estaremos em sua presença eterna, adorando e glorificando o nome do nosso Salvador. Que a visão do céu e a promessa da redenção nos inspirem a viver com esperança, fé e amor nesta terra, buscando sempre a vontade de Deus e compartilhando o amor de Cristo com aqueles ao nosso redor. Assim como Jesus orou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:9-10. Os anjos e o conflito no céu. O céu é também o lar de seres celestiais, conhecidos como anjos. A palavra anjo deriva do grego angelos, que significa mensageiro. Os anjos são considerados mensageiros enviados por Deus para cumprir várias funções e tarefas. No entanto, sua atuação vai além disso, incluindo proteção, adoração e até mesmo participação em conflitos celestiais. Os anjos enviados por Deus têm 3 principais tarefas. Mensageiros de Deus. Os anjos são frequentemente vistos como portadores de mensagens divinas. Eles transmitiram mensagens importantes a profetas e pessoas escolhidas por Deus ao longo da história. O anjo Gabriel, por exemplo, trouxe a notícia a Maria sobre o nascimento de Jesus. Guardiões. Alguns anjos são considerados guardiões, protegendo e vigiando aqueles que estão em perigo. Jesus menciona que os anjos das crianças contemplam o rosto de Deus e são encarregados de protegê-las. Mateus 18:10. Anjos guerreiros. A Bíblia também descreve anjos envolvidos em conflitos espirituais. Há menções de anjos guerreiros que lutam contra forças malignas, como quando o arcanjo Miguel lutou contra o dragão, Satanás, no livro de Apocalipse. No entanto,
As Escrituras também revelam que nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Alguns anjos se rebelaram sob a liderança de Lúcifer, que se tornou Satanás, e foram lançados do céu. Isaías 14, 12, 15, Lucas 10, 18, Apocalipse 12, 7, 9. Isso sugere que houve conflitos no céu entre anjos leais a Deus e anjos que se voltaram contra ele. Um exemplo desses conflitos é revelado em Apocalipse 12, 7, 9, onde é descrito um conflito no céu em que o arcanjo Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás, e seus anjos. O resultado é a expulsão de Satanás e seus seguidores do céu para a terra. Esses conflitos celestiais também estão relacionados à acusação. Satanás é descrito como o acusador de nossos irmãos, Apocalipse 12, 10, aquele que lança acusações contra os crentes diante de Deus. No entanto, o livro de Apocalipse também anuncia que a vitória sobre Satanás foi alcançada pelo sacrifício de Jesus Cristo e que o acusador será finalmente expulso do céu. Apocalipse 12, 10. A Bíblia nos alerta que, embora tenhamos a promessa da redenção e da vitória sobre o pecado, ainda vivemos em um mundo marcado pelo conflito espiritual. O apóstolo Paulo escreve: "Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Efésios 6, 12. Em última análise, o conflito celestial e a batalha contra as forças do mal serão superados pela soberania de Deus e pelo triunfo final de Cristo. A visão do céu nos lembra que, apesar dos conflitos e das lutas, a esperança da glória eterna e da redenção está diante de nós. O céu é o lugar onde o conflito chegará ao fim, onde o mal será derrotado e onde viveremos em paz e harmonia eternas na presença de Deus. A redenção e a glória eterna. A diferença fundamental entre a terra e o céu é a presença do pecado. Enquanto a terra foi afetada pelo pecado e suas consequências, o céu é um lugar de pureza, santidade e comunhão perfeita com Deus. A Bíblia nos diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Abacuque 1, 13. O pecado separa a humanidade de Deus, criando um abismo entre o homem e o Criador. No entanto, Deus não deixou a humanidade em seu estado caído. Ele providenciou um caminho para a redenção e a reconciliação através de Jesus Cristo. Jesus veio à Terra como o Salvador, oferecendo seu sacrifício na cruz para perdoar os pecados e restaurar a relação entre Deus e os seres humanos. O apóstolo Paulo escreveu: "Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus." Romanos 3, 23, 24. A redenção em Cristo significa que, mediante a fé nele, somos perdoados e reconciliados com Deus. O sacrifício de Jesus na cruz paga o preço do pecado e nos oferece a oportunidade de viver em sua graça. A visão do céu nos dá a esperança de uma vida eterna em comunhão com Deus, livre do pecado e de todas as suas consequências. No céu, seremos transformados e glorificados, livres da dor, do sofrimento e da morte. O apóstolo Paulo descreve essa transformação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. A descrição do céu na Bíblia é muitas vezes simbólica e figurativa, pois nossa mente finita não pode compreender plenamente a glória e a majestade que nos esperam. As imagens de ruas de ouro, portões de pérolas e a presença de Deus são usadas para transmitir a beleza e a santidade do céu. No entanto, a realidade superará em muito nossa imaginação. O céu é descrito como um lugar onde não haverá mais pranto, dor, luto ou morte. Apocalipse 21, 4. A presença de Deus será a fonte de luz e vida, e sua glória encherá todo o ambiente. Os santos de Deus desfrutarão de plena comunhão com Ele, adorando-o continuamente em pureza e alegria. A Bíblia nos encoraja a manter nossos olhos fixos na esperança do céu, especialmente quando enfrentamos desafios e provações na terra. O apóstolo Paulo escreveu: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação." 2 Coríntios 4:17. A esperança da glória do céu nos ajuda a perseverar e a enfrentar as dificuldades da vida terrena com fé e confiança em Deus.
Enquanto aguardamos o cumprimento da promessa celestial, somos chamados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus aqui na terra. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. À medida que seguimos a vontade de Deus e vivemos em obediência, refletimos a glória do céu aqui na terra. Em conclusão, a visão do céu nos revela a realidade da redenção em Jesus Cristo e a esperança da glória eterna. É um lugar de pureza, santidade e comunhão perfeita com Deus, onde o pecado e suas consequências não têm lugar. Enquanto vivemos na terra, enfrentamos conflitos espirituais, mas a promessa do céu nos sustenta e nos inspira a viver com fé e confiança. Que a esperança da glória do céu continue a nos guiar em nossa jornada terrena, até o dia em que estaremos na presença de Deus, desfrutando da plenitude de sua glória. Esperamos que você tenha apreciado esta exploração fascinante sobre os três céus. Se você gostou deste conteúdo e deseja acompanhar mais discussões profundas sobre temas bíblicos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações e curta o vídeo para não perder nenhum conteúdo. Junte-se a nós em nossa jornada de conhecimento, reflexão e inspiração. Seja parte da nossa comunidade e continue a explorar as maravilhas do entendimento bíblico. Inscreva-se agora e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares que também buscam crescimento. Até o próximo vídeo.